No especial de férias de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o Rio Paraguai, que tem uma importância estratégica, econômica, social, política e militar para Mato Grosso do Sul. O rio passa pelos municípios de Cáceres, Corumbá e Porto Murtinho. É o mais importante meio de transporte da região centro-oeste, transportando principalmente minérios de ferro, manganês, grãos, calcário e cabeças de gado. O documentário conta um pouco da história de Corumbá e faz uma defesa da instalação da polêmica hidrovia Paraguai-Paraná. Na língua guarani, Paraguai significa água oriunda do mar. Paramá, guá, originário de, oriundo de Y, água. Será que os índios guarani acreditavam que o rio Paraguai vinha do mar? Ou apenas anteviam a importância desse rio quase tão grande quanto o mar? Em algumas regiões banhadas pelo Paraguai, existem grandes lagoas de água salgada. E podemos encontrar também, em alguns trechos do rio, conchas semelhantes às do mar. Talvez por esses motivos, os Guarani o tenham chamado de Paraguai. Mas sem dúvida, hoje em dia, para a região centro-oeste da América do Sul, o rio Paraguai tem a importância de um mar. O rio Paraguai nasce na Serra de Araporé, Chapada dos Parecis, no Planalto Central brasileiro, em Mato Grosso. Sua extensão é de 2.621 quilômetros quadrados, sendo que quase a metade inteiramente no Brasil. O rio Paraguai desemboca no rio Paraná, que por sua vez junta-se com o rio Uruguai, formando o Rio Prata, com acesso direto ao Oceano Atlântico. As principais cidades são Cáceres, Corumbá, Porto Murtinho, Valhemi, Concepción e Assunción. Os principais portos são os de Cáceres, Corumbá, Ladário e Porto Gregório Curvo. Como presidente da Portobras, empresa de portos do Brasil, é a empresa que é responsável pelo melhoramento de todos os rios do Brasil, desde a Amazônia, o Rio São Francisco, o Paraná, o Paraguai e os rios do sul do Brasil. O Rio Paraguai, pela sua importância estratégica para o Brasil, tanto em aspectos econômicos, políticos, sociais e até militares, é uma hidrovia que chamou a atenção da Portobras, especialmente no atual governo, especialmente para Mato Grosso do Sul. É de suma importância esse aspecto, porque Mato Grosso do Sul poderá, através do Rio Paraguai, trazendo da bacia do Prata desde o exterior e mais ainda, levando seus produtos também para essa bacia do Prata, para os países da bacia do Prata, isso é de extrema importância para o Mato Grosso do Sul. A Portobras sabe que tem dois grandes portos, Corumbá e Ladário, hoje, portos de porte grande em termos de portos fluviais, que devem ser melhorados. Nós esperamos, Corumbá e Ladário, com recursos obtidos através de organismos internacionais, possamos realmente tornar essa hidrovia, tanto na parte portuária de instalações, como na parte de navegação, aumentando o calado e permitindo navios de maior porte e, portanto, mais econômicos para essa região, atingirmos a região de Ladário e de
Corumbá com navios de 2,5 metros a 3 metros, o que realmente será suficiente para o atendimento econômico da região. Esse projeto deverá ser encaminhado futuramente ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a fim de que os recursos, através de um sistema integrado dos países, ou de convênio entre os países, possa ter realmente uma grande hidrovia capaz de atender aos interesses desses países. O transporte é a atividade mais importante do Rio Paraguai. Em 1987, passaram pelo rio mais de 147 mil toneladas de carga, principalmente minério de ferro, grãos e cabeças de gado. A pesca também tem sua importância, sendo que em certas épocas do ano, grandes quantidades de peixes, como o pacu, o pintado, o dourado, a piraputanga, a cuiabana, são comercializados principalmente em São Paulo. Recentemente, aí na capital do Mato Grosso do Sul, por ocasião do encontro sobre navegabilidade do rio Paraguai e Paraná, se reuniram Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. E ao que tudo indica, entenderam esses países a importância que representa o rio Paraguai e Paraná como corredor natural de exportação para as trocas comerciais entre os países da Bacia do Prata. Nesse contexto todo, eu vejo de fundamental importância para os estados de Mato Grosso do Sul e, de modo geral, para o Centro-Oeste, a posição do Serviço de Navegação da Bacia do Prata como um instrumento de desenvolvimento regional e de fundamental importância para a economia, principalmente do Mato Grosso do Sul. Nós tivemos a oportunidade de conhecer os problemas que o rio, na situação atual, apresenta e temos, portanto, condições de avaliar o que significará a implementação dos projetos discutidos nesse recente encontro internacional ser implementados. Acho que Corumbá, em especial, voltará a ter um papel relevante no desenvolvimento regional por ser o maior porto dessa região em território brasileiro. O SNBP, nesse contexto todo, como a maior empresa de navegação brasileira que opera na região, com 45 mil toneladas de capacidade estática de sua frota, tende a, em razão desses fatos, fazer uma reciclagem e reaparelhamento de sua frota, preparando-se para enfrentar esse boom da navegação na Bacia do Prata. Outra atividade começa também a se fortalecer no Rio Paraguai: o turismo. A natureza, a história, as tradições, o artesanato, as manifestações artísticas são algumas das possibilidades da área para exploração pela indústria turística, criando novos empregos e novas fontes de renda. O turismo como produto exportável em Mato Grosso do Sul tem sido analisado por nossa empresa amplamente com resultados surpreendentes. Já chegamos à conclusão e diagnosticamos que temos a matéria-prima em abundância, isto é, cultura e tradição de nosso estado e de nossa região e ecologia. Precisamos melhorar transportes, comunicação, que embora seja bastante razoável no Brasil, é muito pouco usado em nossa região, atrasando tremendamente os investimentos, e a parte de hotelaria. Apenas para exemplificar como é viável o investimento turístico nessa região do Centro-Oeste sul-americano, nossa empresa está orientando há 15 meses um projeto em Porto Murtinho, no qual estão em jogo 25 milhões de dólares, é um empreendimento hoteleiro, realizado e administrado por um grupo hoteleiro do Paraná, com um projeto arquitetônico já pronto de um escritório internacional radicado em Porto Alegre e com vários outros interesses de empresas de construção. Esse empreendimento gerará, apenas de empregos diretos, mais de 500 empregos diretos, ou seja,
maior do que a oferta de emprego existente hoje no município de Porto Murtinho. Além disso, formará mão de obra especializada, ajudará a colocar os produtos primários da região e fará com que Porto Murtinho retorne ao seu processo socioeconômico de grande desenvolvimento que já tinha no século passado e que foi abandonado em virtude do ostracismo a que se relegou o Rio Paraguai após as grandes guerras e a criação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, por falta exatamente de uma projeção histórica dos governantes à época e, podemos dizer, por causa de uma miopia administrativa incontornável. É preciso, como já dissemos anteriormente, queimar etapas. A nossa possibilidade histórica, através do turismo como produto exportável nessa região, é imperdível. Nós sabemos que os momentos históricos não voltam e que os equívocos históricos serão registrados por nossos descendentes, como agora, nesse momento, fazemos uma análise cáustica dos equívocos históricos cometidos em nosso século. E quem sabe, dentro de pouco tempo, reativando socioeconomicamente essa região tão visceral para o mundo do centro-oeste sul-americano, possamos realizar o grande sonho secular de outras pessoas que aqui investiram antes e aqui trabalharam, que seria a ligação do Atlântico com o Pacífico pelo roteiro mais curto, ou seja, através de Santos, Campo Grande, Corumbá, Porto Soares, Santa Cruz de la Serra, Cochabamba e Arica, no Chile. Na história do Rio Paraguai, a cidade de Corumbá tem importância marcante para o Brasil. Logo após a guerra com o Paraguai, Mato Grosso entra em uma nova fase política, rompendo com a herança colonial ainda dominante na região. A parte sul de Mato Grosso foi a mais atingida pela guerra e por isso estava totalmente desarticulada em sua economia e vazia de população. Corumbá, pela sua localização, foi uma das mais atingidas. Um enorme esforço foi feito para a recuperação de Corumbá. Com a ajuda de particulares, da própria corte e com a internacionalização das águas do Rio Paraguai, Corumbá torna-se um importante entreposto de comércio internacional. Corumbá vira um grande centro cosmopolita, com embarcações de vários países passando pelo seu porto. As grandes casas comerciais de exportação e importação e as casas de comércio se concentravam no porto. Lá também ficavam os depósitos, escritórios e dependências para atendimento ao público. Corumbá passa a ter grande importância política não só para Mato Grosso, como também para o Brasil. Sua posição na fronteira, à beira do Rio Paraguai, faz da cidade um importante ponto estratégico. Muitas fortunas foram construídas em pouco tempo. Através de grupos ligados à importação e à exportação, ou ligados à estrutura de poder da região, podia-se enriquecer em apenas 2 anos ou menos. A cidade cresce junto com a riqueza que vai sendo acumulada. Casas para residência, comércio, igrejas são construídas em grande escala. Mas com o declínio da função de entreposto comercial do Estado, Corumbá entra em decadência material. Hoje em dia, o casario do porto está em estado de abandono. Os prédios foram transformados em cortiços, onde convivem numerosas famílias e em pequenos armazéns. O casario representa significativo patrimônio arquitetônico e é parte expressiva da memória histórica do Rio Paraguai e do estado de Mato Grosso do Sul. Se nós formos fazer uma avaliação sobre as condições de Corumbá como porto fluvial que sempre foi, desde os tempos mais imemoriais possíveis, não digo a partir do período colonial,
colonial, mas a partir do período monárquico, nós vamos ver que, na verdade, Corumbá sofreu um retrocesso muito grande, porque a navegação aqui já foi intensa e nós tivemos oportunidade de ver Corumbá como porto de uma atividade enorme, com os navios de várias nacionalidades surtos em seu porto, a transportar mercadorias do Brasil para o exterior e trazendo mercadorias do exterior para o Brasil. Como se nós recebíamos aqui mercadorias do exterior, como tecidos da França, produtos industriais da Inglaterra, vinhos da Itália, tecidos da França e outras mercadorias mais da Europa, e exportávamos daqui peles, penas de garça, animais vivos e outras mercadorias. Nós vamos verificar que essa situação verificou muito, porque se nós tivermos uma fase de esplendor dessa navegação, nós vamos chegar a uma fase de decadência quase que incompreensível. Mas a que nós vamos ligar esta fase de decadência? Primeiro, a construção da Noroeste, porque essa decadência, em verdade, começou a se verificar depois que o governo da República construiu a Noroeste do Brasil, evitando, de um lado, aquele giro que nós fazíamos pelo estuário do Prata, tornando menores as viagens, isso é verdade, mas evitando tudo isso de bom que existia para Corumbá, de ser um porto, recebendo mercadorias e exportando mercadorias em grande quantidade. Paraguai-Paraná é de extrema importância para o desenvolvimento do centro-oeste brasileiro e, acima de tudo, um passo muito importante para a integração latino-americana. Os países Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Brasil, que pretendem, na realidade, se entrelaçarem e somar os seus esforços para fazer aqui um desenvolvimento comum, uma troca comercial, uma troca de entendimentos para o desenvolvimento da América Latina, encontra nesses dois rios, tanto o Paraná quanto o Paraguai, os eixos importantes para essa interligação entre os nossos países. E o desenvolvimento do Brasil Central tem muito a ver com isso. Durante tanto tempo, nós vimos, contado pelos nossos avós, contados pelos nossos pais, a importância do Rio Paraguai para o desenvolvimento do Centro-Oeste e do Brasil Central. É por ali, é por esse rio, que chegavam toda a nossa comercialização com o exterior. Todo o nosso desenvolvimento, na realidade, teve por base, principalmente, a cidade de Corumbá, o porto da cidade de Corumbá. E dali eram todas essas trocas comerciais repassadas para os diversos estados, para o norte, para os estados do interior. De maneira que o que nós estamos fazendo com a construção desta hidrovia, com esse entendimento, esse estudo que se pretende fazer, com a participação de todos esses países, é, na realidade, restituir e resgatar aquilo que no passado já aconteceu. Nós já tivemos essa oportunidade e vimos que ela é importante. Então, nós vamos novamente retornar, fazer a dragagem do Rio Paraguai,
fazer a construção de navios próprios para essa região, construir os portos e transportar aquilo que nós produzimos. O que nós produzimos na realidade? Nós produzimos grãos, nós produzimos carne e nós temos as nossas jazidas de minérios. Jazida de ferro, a maior jazida do mundo de manganês e a produção de cimento, que é bastante representativa em Corumbá, e agora a construção também de uma fábrica de cimento na Bodoquena. A integração do transporte hidroviário, ferroviário e rodoviário é extremamente importante para o nosso estado. Nós vamos, na realidade, baratear o preço daquilo que nós produzimos quando colocado nos países para os quais nós exportamos. Isso é muito importante para dar competitividade ao nosso produto, ao produto de Mato Grosso, ao produto de Rondônia. De maneira que a construção, o desenvolvimento, o estudo econômico desta hidrovia Paraná-Paraguai, ela tem que ser acionada cada vez mais. Isso está acontecendo pelo governo federal, através do Ministério de Transporte, pelo ministro José Reinaldo, e através dos ministros de transporte dos países que nos cercam. De maneira que eu vejo agora um passo na realidade muito importante que nós demos. Esse estudo nós pretendemos que seja feito imediatamente, o mais rápido possível, apresentado depois e selecionado àqueles agentes financeiros, o Banco Mundial, o Banco Interamericano ou o Funplata, capaz de dar aí então o respaldo definitivo para a conclusão dessas obras. Além de ser o mais importante meio de transporte da região centro-oeste da América do Sul, tem também em sua área de influência grandes riquezas naturais. Jazidas de minério de ferro e manganês, no maciço do Urucum, no Brasil, e em Mutum, na Bolívia. O calcário, em Corumbá e em Valimi, no Paraguai. Grandes rebanhos de gado bovino e uma farta agricultura na região de Cáceres. As facilidades para exportação pelo Rio Paraguai trouxeram também para a área um grande número de indústrias. O Rio Paraguai, além de exportar as suas riquezas naturais, serve também as maiores siderúrgicas do Paraguai e da Argentina. A mineradora Corumbaense Reunida é a maior prova das possibilidades reais da região. As reservas da região de Corumbá superam grandemente a reserva do Carajás, no que concerne ao minério de ferro e de manganês também. E o nosso obstáculo para que possamos exportar mais tem sido as constantes secas havidas no Rio Paraguai. Tenho exportado desde mais de 20 anos, consegui, ao longo desses anos, construir em Corumbá o maior porto fluvial da América Latina, o qual tem o nome do meu pai, que chama Gregório Curvo. Hoje tem uma capacidade nominal de 1.200 toneladas hora de carga e com a ampliação que estamos fazendo, atingiremos as 5.000 toneladas por hora. A nossa produção média anual, capacidade nossa instalada é de 3 milhões de toneladas anos de minério de ferro e mais ou menos 300.000 toneladas de minério de manganês. Mas essa nossa capacidade está bastante ociosa em função da falta de transporte. Temos mercados e o rio, por não ter uma constante, praticamente não nos permite que possamos exportar mais. Toda a nossa produção é destinada à exportação. Quase não temos vendido no mercado interno, porque o mercado interno é totalmente abastecido pelo quadrilátero ferrífero.
O nosso intuito é de exportar mais, desde que haja agora esses esforços que estão sendo feitos agora sejam concretizados, ou seja, a dragagem do Rio Paraguai. Desde há muito que se vem lutando, temos sofrido, mas mesmo assim acreditamos nos homens aqui. Tratamos de defender a ecologia, tratamos de manter o que encontramos na região, mas expandimos porque a nossa reserva, só na minha companhia, supera os 12 bilhões de toneladas de minério de ferro e 160 milhões de toneladas de manganês. O que nos prejudica muito, como disse sempre, é a falta de escoamento. No Carajás, o governo deu todos os esforços e acho que chegou a hora do governo olhar com carinho para esta região e concretizar isso que está se realizando em Campo Grande, ou seja, a dragagem do Rio Paraguai, que é um anseio não só nosso, porque com isso estará exportando mais minério, dá oportunidade para que todos os grãos do Mato Grosso produzidos possam também ser escoados por esse corredor natural do Mato Grosso, que é o Rio Paraguai. Com capacidade de produção anual de 360 mil toneladas, uma das principais indústrias da região é a fábrica de cimento Itaú. Para o escoamento de toda a produção da área e para o comércio de importação e exportação, o Rio Paraguai conta com a infraestrutura do porto da Portobras e o moderno e bem equipado porto Gregório Curvo. São os empresários e os grandes grupos que estão cada vez mais investindo no Rio Paraguai. Eles acreditam que o rio pode trazer grandes soluções para o transporte de riquezas de todos os países. Nós estamos aqui na Bolívia, muito perto dos nossos amigos do Brasil, fazendo uma obra de integração entre os dois países, já que a Bolívia é o país que comparte a fronteira mais grande, a maior fronteira com o seu vizinho do Brasil. A razão do nosso investimento foi por causa da queda do minério na Bolívia, no sentido de que o potencial agricultural da Bolívia nunca tinha sido muito exposto, nunca tinha realmente convergido no mercado mundial. Nosso propósito em fazer esse investimento é dar uma chance ao desenvolvimento agricultural da Bolívia e para também, da mesma forma, poder prestar serviço aos grupos brasileiros que estivessem interessados em usar a nossa empresa. As instalações aqui são uma das mais modernas. Estamos usando equipamentos da Kepler Weber, que é uma firma brasileira em Porto Alegre. Nosso silo vai ter capacidade de 17 mil toneladas. E vai ser uma instalação muito flexível, no sentido que nós vamos poder carregar da rodovia para a ferrovia e também para barcaças. Vai ser uma área para muita movimentação, não só de grãos, tanto de importação como exportação, como também de carga geral. O monto do investimento nessa obra aqui supera os 3 milhões de dólares e nós estaremos prontos para operar mais ou menos para o mês de junho, fins de maio no mês de junho. Nosso desejo é que nosso país possa usar a vantagem que vai ter o fato de ter a primeira saída para o mar da Bolívia. As implicações dessa possibilidade para um país que até agora era mediterrâneo realmente não podem ser calculadas numa só palavra. Estamos muito contentes com o tratado que se fez no Campo Grande, a reunião do ministro de Transporte, porque o Rio Paraguai é uma via fluvial, uma via de transporte que, sem muito trabalho de melhora, pode ajudar o Brasil a movimentar sua carga, tanto como a Bolívia. Os rios, as vias fluviais são meios de transporte para os grandes volumes, como é o caso do minério, como é o caso dos cereais. O ferrocarril brasileiro, as rodovias brasileiras, quase já não têm capacidade para sua própria carga. No ano passado, na área de Cáceres, se perderam quase 150 mil toneladas de soja por falta de transporte. Então, a importância
do desenvolvimento, da melhora do Rio Paraguai como meio de transporte vai ajudar muito a todos os países integrantes do Rio de la Plata, como são Uruguai, Bolívia, Argentina, Brasil e Paraguai. Como o ministro do Uruguai falou quando ele vinha aqui visitar nossas instalações, o rio é uma bendição de Deus que pode ser utilizada para acercar os irmãos da Cuenca de la Plata. Feliz essa oportunidade que a iniciativa pública, através da vontade dos governantes do Centro-Oeste sul-americano, resolvam reativar a viabilidade do Rio Paraguai como grande comunicador dessa extensa região e transportador de bens e serviços. Realmente, nos parece de extrema lucidez administrativa, em contraposição à miopia administrativa que nos levou a equívocos incontornáveis por quase um século. Na verdade, o Rio Paraguai já foi amplamente navegável e teve um papel histórico imensamente importante no século passado para toda essa região, conectando não só os países entre si, mas também esses países e o mundo. Nos parece que o Centro-Oeste sul-americano, a partir desses equívocos administrativos que ocorreram exatamente no nosso século, criaram uma imagem que nós poderíamos dizer como sendo a galinha dos ovos de ouro mal administrada. Todas as vezes que há discursos políticos e que há conferências e que há seminários e debates a respeito da integração latino-americana, fica bem patente em todos eles que nós temos potencialidades incríveis, que nós somos geradores de grãos, de alimentos, de qualidade excepcional de pecuária, e no final o que acontece é o seguinte: as decisões políticas, as grandes decisões políticas que poderiam reativar socioeconomicamente a nossa região, partem dos grandes centros de poder que estão muito longe de nós, e não só no Brasil, como é o caso de Brasília, mas também La Paz, Buenos Aires, apenas para exemplificar. E o que ocorre? Os outros estados, não só do Brasil, mas também dos outros países que estão em grau de desenvolvimento e industrialização maior, vêm aqui, buscam os nossos ovos de ouro, pagam preço vil, muitas vezes barganham por esse preço, fazem o omelete que depois nós mesmos compramos, sabendo que os ovos de ouro saíram daqui. De modo que a viabilização do Rio Paraguai como setor e como vetor socioeconômico da região Centro-Oeste nos parece o primeiro passo para que nós mesmos do Centro-Oeste, a região economicamente integrada sul-americana, que envolve os países mais importantes da América Latina, seja administrada por seus próprios administradores e detentores do poder, com, evidentemente, o investimento privado, que é importantíssimo, e com a conscientização, o apoio e o incentivo da opinião pública em geral. O trabalho que vem sendo feito, no caso da hidrovia do Paraguai-Paraná, já mostra os seus resultados. Hoje nós já transportamos soja da região de Cáceres para exportação através do Porto Uruguai de Nova Palmira, numa experiência que foi feita o ano passado e que trouxe bons resultados, mostrando que o transporte rodoviário reduz em 25% a 30% o custo do frete final. Nós estamos perdendo espaço, perdendo competitividade para os países que têm custo interno de transporte mais barato, porque estamos utilizando o transporte rodoviário para distâncias longas. Acima de 300 quilômetros, o transporte rodoviário passa a ser antieconômico. Esse encontro para o desenvolvimento, encontro internacional para o desenvolvimento da hidrovia do Paraguai-Paraná
vem mostrar a importância desse relacionamento dos países da Bacia do Prata no sentido de se buscar uma solução integrada, uma solução comum para resolver um grande problema de uma hidrovia com 3.000 quilômetros de extensão, que atenderá 5 países e que transportará no ano 2000 9 milhões de toneladas de carga. O fluxo de carga atual do Rio Paraguai, com base no ano de 1985, é de 450 mil toneladas. Quase 50% do total dessa carga é de minério de ferro, sendo o resto dividido pelo cimento, minério de manganês, clinker, combustíveis e carvão mineral. As obras previstas, tanto na hidrovia como também nos portos, vão permitir um aumento considerável do fluxo de carga. A hidrovia do Rio Paraguai tem como objetivo atender a uma demanda de 9 milhões de toneladas de carga no ano 2000. As condições atuais de navegação do Rio Paraguai permitem a operação de comboios de empurra, formados por 9 chatas agrupadas 3 a 3. Esses comboios podem transportar cerca de 15 mil toneladas nas águas altas, sendo que, nas partes críticas do rio, eles têm de ser desmembrados. No trecho entre Corumbá e Cáceres, buscando uma maior economia, optou-se por comboios de tipos diferentes, devido à pequena largura dos canais nos passos críticos e reduzidos raios de curvatura em boa parte do trecho. O atraso no uso do comboio de chatas prejudicou enormemente o desenvolvimento da navegação no Rio Paraguai. A maioria das embarcações usadas são do tipo oceânico, sem condições de navegação no rio. Unindo novos tipos de embarcações com as dragagens do rio e integrando a hidrovia com sistemas ferroviários e rodoviários, o Rio Paraguai poderá então cumprir o seu real papel no desenvolvimento da América do Sul. Levar um crescimento balanceado aos 5 países ligados pelo rio, reduzir tensões em áreas de fronteira e estimular a integração econômica. He recibido la invitación a participar en este primer encuentro para tratar sobre los problemas de la hidrovía del río Paraguay y del río Paraná por el gobierno del estado de Mato Grosso, lo cual agradezco profundamente. Nuestra participación en este encuentro, que es una aproximación importante para tratar de resolver, de reunir primero todas las opiniones de los países signatarios del convenio de la Cuenca del Plata, poder arribar así a encontrar soluciones que puedan significar el mejoramiento de la navegación en el río Paraguay y Paraná y poder en esa forma instrumentar los elementos necesarios para desarrollar la producción de granos y de mineral de hierro que se realiza en esta región. Me voy a permitir destacar nuestra participación activa en el transporte fluvial de los productos de minerales de la zona de Corumbá, específicamente hacia los puertos del Paraná Bajo, o sea, la zona de las usinas siderúrgicas ubicadas en la Argentina. Nuestra empresa tiene una capacidad de transporte del orden de las 160.000 toneladas, o sea que disponemos de una capacidad distribuida en 100 barcazas más o menos y una capacidad de tracción de aproximadamente 20.000 HPs. Estamos trabajando hace muchos años aquí en esta zona de Brasil. En el último año hemos hecho un transporte de aproximadamente de 400.000 toneladas de mineral de hierro de la zona de Brasil para las acerías argentinas y participamos también en el transporte de granos procedentes del Paraguay hacia los puertos de Nueva Palmira y del Río de la Plata. Es importante destacar el esfuerzo que viene realizando el capital privado y en el caso de nuestra empresa puedo señalar de que anualmente mantenemos una inversión constante en el mantenimiento de nuestros equipos de navegación
Así también recurrimos en muchos casos con nuestro aporte a las gestiones y realizaciones que realizan los gobiernos para tratar de mejorar la vía navegable. Es fundamental este mejoramiento porque eso va a poder significar un ahorro en los fletes y va a poder también agilizar y expandir el comercio regional. Quiero destacar por último nuestra complacencia de haber participado en nuestro encuentro y que todas las recomendaciones puedan llegar a un buen término. O Rio Paraguai apresenta-se como solução para a região centro-oeste da América do Sul. O seu potencial de recursos naturais, a sua navegabilidade, a possibilidade de comércio internacional fazem do Rio Paraguai uma poderosa alavanca para o desenvolvimento de todos os países banhados por suas águas. Foi com o objetivo de aprimorar a utilização do Rio Paraguai que aconteceu, entre 4 e 8 de abril, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o primeiro encontro internacional para o desenvolvimento da hidrovia Paraguai-Paraná. Vários temas foram debatidos, estando presente inclusive o ministro José Reinaldo Tavares, que falou sobre a visão do governo Sarney do assunto. O Brasil é um país continental, país quase um continente, depende fundamentalmente de transportes. Nossa matriz de transportes, porém, ela não é moderna, ela não é uma matriz de transportes multimodal, em que tivéssemos cortando a grandes eixos de transporte de custo mais baixo, como transporte ferroviário, como transporte hidroviário, e nos baseamos muito no transporte rodoviário. O nosso sistema ferroviário é muito no litoral. Ele se destinou mais à exportação e não temos ainda construído no Brasil grandes eixos de transportes para servir o interior, para melhorar a integração brasileira, para levar o desenvolvimento mais harmônico em todo o país. O presidente José Sarney baixou um decreto instituindo o SENAVE, que é uma comissão executiva de navegação, de vias navegáveis no Brasil. E essa SENAVE, com pouco tempo de trabalho, já está fazendo um trabalho admirável. E hoje aqui estamos pensando na hidrovia Paraguai-Paraná, reunindo pela primeira vez todos os países que têm interesse nessa hidrovia e todos os estados, todos aqui pensando, contribuindo para que nós possamos transformar esse rio, que é de uma importância fundamental, numa hidrovia para suportar o desenvolvimento de toda essa imensa região. O secretário de Indústria e Comércio, Valdir Guerra, falou sobre exportação e importação e escoamento de grãos através do Rio Paraguai. Vem trazer naturalmente, de parte concreta, a exploração dos minérios, das nossas jazidas de minério de ferro e manganês que estão assentadas sobre as barrancas do Rio Paraguai. E é uma alternativa que nós temos de escoamento da nossa safra, não só da nossa produção do Mato Grosso do Sul, mas também do próprio Mato Grosso e da Rondônia. Escoamento do que nós produzimos aqui, numa alternativa aos portos de Santos e de Paranaguá, que comumente, sempre dentro da safra, estão abarrotados, estão sobrecarregados. O secretário de Comunicação Social, Tiago Franco Cansado, defende a recuperação do Rio Paraguai por acreditar no seu caráter desenvolvimentista. Eu sempre fui entusiasta da navegabilidade do Rio Paraguai e no governo do Dr. Wilson Barbosa Martins, quando eu ocupava a Secretaria de Fazenda, eu tive a oportunidade de trazer a Mato Grosso do Sul, através de contatos com amigos de São Paulo, Mr. Peter Knight, que era o vice-presidente do Banco Mundial para a América do Sul, e que demonstrou naquela época o interesse daquele banco
no sentido de patrocinar uma via ou uma hidrovia através do Rio Paraguai, escoando as produções do estado de Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, da Rondônia e do Acre. Sem falar nas produções agropecuárias dessas regiões, e sobretudo, especialmente, de Mato Grosso do Sul, que é o nosso estado, eu diria também da grande importância dessa hidrovia no transporte do ferro, do manganês de Corumbá e até do turismo, que é uma fonte ainda inexplorada, mas que eu acho que é um grande filão para a economia do Mato Grosso do Sul. Estiveram presentes delegações de todos os países ligados ao Rio Paraguai. O chefe da delegação paraguaia falou sobre as condições do rio no seu país. No existe absolutamente ninguna otra alternativa de transporte que no sea la fluvial, por lo tanto hay una gran necesidad de mejorar las condiciones de navegación del río de tal manera que toda esta producción llegue hasta Asunción, que es el centro de distribución y consumo mayor del cemento. A situação do rio na Argentina foi colocada por Henrique Oianburu. La necesidad de Argentina del río Paraguay es porque es importadora de mineral de hierro desde Corumbá y manganeso. Nuestro país está en este momento importando el orden de los 340-350 mil toneladas de mineral de hierro y aproximadamente entre 40 y 50 mil toneladas de manganeso. Está transportando estas cantidades que no son en este momento significativas. Las necesidades argentinas son mayores, que en este momento vienen, el grueso, la mayoría vienen por la vía marítima. Pero vienen por la vía marítima por las serias dificultades que tiene la vía fluvial, particularmente el río Paraguay. El tramo más difícil de este río es el tramo situado entre Asunción y el río APA, el límite de Paraguay con Brasil. Este tramo es el que requiere mayor atención, el que va a requerir mayor cantidad de obras, tiene pasos difíciles, pasos poco profundos, pasos rocosos, que es lo que realmente impide la formación de convoyes importantes, porque en el negocio naviero, evidentemente, mientras mayor carga se pueda transportar, resultan más económicos los fletes se bajan. Pela Bolívia, falou o chefe da delegação técnica, Mário Galindo Rojas. En primer lugar, debemos expresar que Bolivia tiene todas las posibilidades e intenciones de asistir y atender al Brasil con problemas energéticos. Tenemos en las puertas la posibilidad de ofrecer nuestro gas boliviano, energía eléctrica, particularmente a los territorios de Rondônia, Mato Grosso do Sul. Y nos interesa recibir del Brasil industria, capacidad de producción y asistencia técnica en algunas cosas en las cuales todavía somos no autosuficientes. Conrado Sorrentini foi o chefe da delegação técnica do Uruguai. El Uruguay tiene sumo interés en el desarrollo de esta hidrovía, teniendo en cuenta su especial situación geográfica dentro de la cuenca del Río de la Plata. Está situado precisamente en un lugar muy crítico desde el punto de vista de los transbordos al ultramar de todo el cargamento que puede venir por la hidrovía. Juan Carlos Nutkovies, coordenador de setor de empréstimos do Funplata, falou sobre a política do Fundo Financeiro para o desenvolvimento da Bacia do Prata. De la superficie total de estos 5 países, que alcanza a 12.975.000 kilómetros cuadrados, el 25% de esa superficie, o sea, 2.300.000 kilómetros cuadrados, corresponde a la superficie de la cuenca del Plata. Es una de las zonas más extensas del mundo por sus características, especialmente de irrigación hidrológica a través del río de la Plata, el río Paraguay, Paraná y el río Uruguay. La potencialidad y la capacidad de los recursos naturales, energéticos y de minerales contribuyen a tener grandes expectativas en un futuro desarrollo.
Es así de que un 12 de junio de 1972, por vocación y decisión de los 5 países, se llega a conformar el Fondo Financiero para la Cuenca del Plata, que nosotros lo llamamos denominativamente FONPLATA. Rio Paraguai. Água oriunda do mar. Água que na lenda dos índios deu a vida a várias tribos. Água que transporta. Água que leva no seu leito riquezas incontáveis. Esperanço Ruiz não tinha pátria nem exército. Seu ancoradouro era ocupar terras griladas de índios, os chamacoco, de latifúndios, Puerto Maria. Eram seus filhos paridos sob estrelas no sertão. Seu amor era assim, destemido feito bicho. Tinha seu próprio veneno e era doce. Esperanço Ruiz obedecia a Rio. Cruzar só depois do remanso. Matar cobra só das cegas. Atirar em capivara só quando acabar o charque, que as coisas dadas por Deus são irmãs herdadas. Esperanço Ruiz tan solo nombre cuando su hijo nació, en canciones guaraní, más que cantar, decía, Momburu e Coche Aju, Arrendu Alho Sapucai. Esperanço Ruiz conheceu tragédia. A menina do meio morreu. Uma vez, a caninana, irmandade não teve com Deus, e sua menina, sob a cruz, ao pau voltou. Juanito, o remador, filho homem, domador de vento poniente, conhecedor do APA, na Ilha da República, com sua canoa afundou. Esperanço Ruiz conheceu tragédia. Em dia de menstruação, sua mulher chuva tomou. Subiu-lhe sangue à cabeça, desatinada ficou. Cantava, ria, dançava, com mariposas, receitas de pão trocava. Nos corichos, com suas tranças velejava, nua, às águas se entregava e ruminava no pasto suas histórias de amor. Esperanço Ruiz, colhido na estrada, no canto se alastrava. Momburu e Cocheadu, Arrendu Alho Sapucai, antropofágico e revolucionário.